abençoe vocês, os meus queridos irmãos e irmãs, e também todas as pessoas que vão ouvir a meditação hoje, todos os ouvintes. Eu cumprimento vocês especialmente. Que Deus fique com vocês e dê para vocês muita inteligência e sabedoria para aprender tudo o que tem a ver com o caminho do Senhor. Hoje eu vou responder as perguntas e as respostas. Eu vou responder muitas perguntas que fizeram para mim. E com essas perguntas nós vamos aprender muita doutrina. E a primeira pergunta que nós temos, falaram para mim que se é rude quando uma pessoa espirra. E alguém pode responder saúde. E se alguém não fala nada, se é bom ou é ruim. Bem, eu acho essa pergunta aqui muito simples. E qualquer pessoa com certeza vai conseguir entender e compreender. Nós sabemos que realmente é rude espirrar em público diante das pessoas, não é? Quando nós ficamos tossindo ou temos que arrotar, por exemplo, tudo isso aí é rude, é meio grosseiro, mas às vezes o nosso corpo nos trai e não conseguimos evitar. E quando não conseguimos evitar, fazemos diante dos outros. E aí as outras pessoas, para ser educadas, elas falam saúde. É como falar, não se preocupa pelo que acabou de acontecer. Isso aí é normal, é o seu corpo. Fica tranquilo, então as pessoas falam saúde. Mas não é uma obrigação que você tem que falar isso aí. Tem povos, cidades, países que, quando as pessoas espirram, eles pedem desculpas, falam desculpa, porque eles sabem que fizeram uma coisa meio rude, que não é muito legal de se fazer. Então, não se preocupem se vocês falam saúde, eu não falo saúde. E vocês perguntaram para mim se seria rude. Mas nós não conseguimos evitar, então só pedimos desculpas depois de espirrar. É bem claro, não é? Também perguntaram para mim, uma pessoa perguntou para mim se dá para usar sandálias, chinelos, quando nós vamos na igreja, quando nós entramos na igreja. As mulheres, se elas podem usar sandálias. E eu acho que isso depende do clima, do tempo, do lugar, porque se é um lugar quente, onde tem um tempo muito quente, então as mulheres, principalmente, elas usam sandálias, chinelos, como vocês quiserem chamar. E elas vão na igreja, assim, com as suas sandálias. Não está errado, não é pecado diante de Deus. Porque não vamos achar que tudo é pecado, não é? Não vamos achar que tudo é pecado. Isso aí depende de onde as pessoas moram. Desse jeito elas vão vestir. Mas é claro que na igreja nós ensinamos que temos que nos vestir moderadamente. Uma mulher especialmente, não pode entrar na igreja meio nua. Só porque tá quente aqui naquele dia, ela vai usar shorts, ela vai usar uma calça muito curta ou uma blusa que é transparente, ou uma regata, uma blusa de alcinhas, onde dá para ver os ombros, os braços da pessoa. Isso aí é errado. As mulheres, elas têm que se vestir bem quando elas entrarem no templo, de um jeito certo. Lá fora, as pessoas são livres de vestir do jeito que elas quiserem. Mas aqui tem mulheres que elas gostam de se vestir muito bem. Elas não mostram nada porque elas querem sempre agradar a Deus em tudo, para não chamar a atenção, especialmente a atenção dos homens. Elas querem ser invisíveis na rua, normais na rua. Tem mulheres que elas se preocupam bastante com a roupa que elas usam quando elas andam na rua. Só que na igreja nós exigimos que a mulher, especialmente as mulheres, elas se vistam do jeito certo, que elas não fiquem usando decotes, nem alcinhas, mostrando os seus ombros e mostrando os peitos e o pescoço.
porque isso aí é errado. Na igreja, a igreja é um lugar onde vem crianças, tem jovens, então temos que tomar muito cuidado naquilo para não chamar muita atenção, nem ninguém ficar muito chocado. E também perguntaram para mim que se usar calça justa ou as calças rasgadas, aquelas calças jean que são rasgadas, que parece que fosse uma calça velha, que agora é a moda, que se isso aí é bom ou errado e se dá para usar na igreja essa roupa aí. E eu acho que tudo o que for exagerado é errado. Tudo que for feito de um jeito exagerado é ruim. Talvez, com isso aqui, você obviamente não vai perder a sua alma diante de Deus, mas na verdade você vai acabar chamando a atenção das pessoas e isso aí chateia muito, porque como você age na sua vida normal, no jeito que você veste, fala e se comporta desse jeito também é a sua personalidade e desse jeito as pessoas vão enxergar em você quanto de espiritualidade você tem, quanto você realmente está buscando a Deus e você quer agradar Ele em tudo. Então, uma mulher que quer agradar a Deus, ela vai se vestir de um jeito educado, de um jeito certo, de um jeito modesto, sem coisas muito chamativas. E quando você tem roupa rasgada, isso aí são as modas que as pessoas usam e gostam de usar para chamar atenção. Mas se eu busco a Deus e se eu quero agradar a Deus, se eu quero ser uma mulher modesta, então eu também vou escolher o jeito que eu vou me vestir, que seja bem educado, porque isso aí é o que tem dentro do meu coração para dar para Deus. E eu mostro também isso aí na minha parte exterior, no jeito que eu me visto, por exemplo. Então, essas coisas aí não são pecado, é só não chamar muita atenção. Uma calça bem colada, bem apertada no corpo, vai marcar o seu corpo. E aí, quando você anda na rua e tiver homens, em qualquer lugar onde tiver homens, você vai provocar eles, você vai fazer eles te falarem cantadas, te desrespeitarem. Tudo isso aí acontece. E vamos pensar mais do que isso. O que Deus pode falar de nós? Ele poderia falar, essa aqui não quer ir para o reino dos céus porque ela não quer viver uma vida bem arrumada e modesta. Ela, na verdade, quer chocar os outros e quer gerar maus pensamentos nos outros, quer que os outros fiquem provocados, que eles fiquem pensando coisas que não são de Deus, mas são da carne. Então, vamos ser sábios acima de tudo, vamos ser prudentes, vamos ser modestos, vamos ser educados, não vamos exagerar. Vamos viver sempre no meio termo. Também perguntaram para mim se ir no trabalho de legging, de moletom, de calça moletom, que é meio grudado no seu corpo, se isso é errado. Olha, você é livre de ir para o seu trabalho do jeito que você quiser se vestir. Mas se você quiser chamar atenção na rua, no seu trabalho, de todas as pessoas que estão ao seu redor, se você quiser chamar a atenção deles e que eles acabem te chamando nomes errados, como mulheres que são fáceis e esse tipo de coisas, isso aí é de você, tá com você, você que decide. Mas talvez eles percam um pouco de respeito e de valor com você. E daí, talvez você não tenha autoridade para ensinar ou dirigir em algum momento que precise, porque ninguém vai aceitar, vai acreditar em você, porque do jeito que você se veste e age, do mesmo jeito, as pessoas vão achar que é sua personalidade. Então, como eu disse, isso aqui não é um pecado grave, eu não estou falando que esse pecado vai te levar para o inferno, você vai se condenar, claro que não. Mas vocês têm que tomar cuidado, porque quando vocês começam a viver uma vida com decoro e respeito, as pessoas vão valorizar você, vão respeitar você e Deus vai olhar para você com bons olhos. E aí, então, Ele vai confiar em você para ajudar você a ter uma vida espiritual próspera, vai dar dons para vocês, vai abençoar vocês e dar muitos triunfos e vitórias. E as pessoas conseguem aquilo também do jeito que elas agem. Elas conseguem que Deus abençoe eles ou que Deus se afaste deles e não abençoe eles.
Tem umas outras pessoas que perguntaram para mim se dá para usar as leggings ou os moletons, que são um pouco mais colados para o corpo, para o trabalho, mas colocando uma jaqueta em cima. Pode colocar uma jaqueta, uma blusa larga para tampar a sua cintura, para não ser muito provocativo, muito chamativo. E se você está no seu trabalho, e você está trabalhando com muitas pessoas e pessoas que não assistem à igreja, se eles fizerem algum convite para você, os seus colegas, se vocês poderiam participar com eles em tudo, vocês podem participar em algumas coisas, mas não em tudo. Porque se você vai na igreja e busca as coisas de Deus e busca a sua vida espiritual, busca os dons, e aí convidam você para ir na boate, para ir dançar, para ir numa festa, para ir beber, para fazer esse tipo de coisa, você não deveria fazer aquilo, porque você está tentando agradar a Deus, então você não poderia participar nessas coisas com eles. Vocês têm que se afastar para as pessoas saberem que vocês vão numa igreja, que vocês têm uma religião e que por causa disso você não pode aceitar todos os convites que eles fizerem para vocês. E ninguém tem que ficar com vergonha de falar que eles são cristãos, para eles não terem problemas, para ninguém zombar, para ninguém nem convidar você para essas coisas, para todo mundo respeitar e saber que eles não podem te convidar para essas coisas. Todas essas coisas nós temos que ganhar. Nós temos que ter essa autoridade moral desde o primeiro momento para as pessoas nos verem com olhos de respeito. Eu nunca tive problemas na minha vida. Eu tive que ficar ao lado de muitas pessoas no mundo, estudando e trabalhando, e todo mundo sempre soube que eu era cristã e ninguém zombou de mim. Nunca me desrespeitaram, nunca me convidaram para ir dançar, nem para fazer coisas erradas, porque eles sabiam que não ia dar. Comigo, eles não poderiam ir nessas coisas e me respeitaram em tudo. Isso aconteceu comigo, eu sou um ser humano e eu acho que com vocês também pode acontecer a mesma coisa, se vocês souberem se comportar e vocês se identificam desde o começo com o seu exemplo e os seus bons testemunhos, porque, vocês precisam dar bom testemunho para as pessoas respeitarem que vocês são de uma religião e não podem fazer tal coisa e tal outra. É isso que acontece. Também teve uma outra pergunta de uma irmã. Ela fala que o esposo dela... Bem, os dois, eles vão na igreja, os dois são crentes, mas ela perguntou pra mim se o esposo dela tem direito de controlar o tempo dela. Ela disse que ele pega muito no pé dela, que horas ela vai chegar, que horas ela saiu, porque ela demorou, com quem que ela tava, e ela diz que ela se sente muito controlada, ela fica brava, ela não gosta disso. Mas eu não sei se a irmã ouviu os ensinamentos sobre o casamento, se a irmã não ouviu que quando um homem e uma mulher casam, a mulher ela tem que ter uma certa submissão, um certo respeito, uma certa sujeição com o seu esposo, porque o esposo é a cabeça do lar, não a cabeça nas despesas, nem na divisão de tarefas, isso aí não é o lar. O lar é o homem e a mulher quando eles se juntam como casal e eles fazem um lar. E se eles tiverem filhos, isso aí é um lar. A palavra lar é uma palavra abstrata. Não vamos misturá-la com a casa e perguntam para mim, em casa quem que manda? O marido manda. Não, por exemplo, na casa a mulher administra, porque ela é que fica atenta de fazer as tarefas de casa, e se o esposo quiser ajudar ela, tudo bem, ou ela faz, ou ela tem que buscar alguém para ajudar ela, mas é ela que administra. Mas quem que é a cabeça do lar? A cabeça do lar é o homem. Porque Deus, que colocou ele desse jeito desde o começo, ele falou que o homem era a cabeça do lar, do mesmo jeito que o nosso Deus, o Senhor Jesus, é a cabeça da igreja, e nós somos a igreja, e Cristo é a cabeça, e ele, como cabeça, merece respeito, merece que nós nos sujeitemos a ele, e obedeçamos ele e honremos ele. Então, vocês imaginem também que o seu esposo é a cabeça do lar, mas eu falo de homens cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus e mulheres cristãs. Eu não estou falando
de quando a mulher ela é de Deus, ela é cristã e busca as coisas de Deus, mas o homem não. Ele não tem nada de espiritualidade, ele é um homem completamente entregue aos prazeres do mundo, aos adultérios e os prazeres e muitas outras coisas. Eu não estou falando desse tipo de casal, desse tipo de casamento. Eu estou falando daquilo que está dentro da igreja, quando os dois assistem à igreja e os dois precisam aprender um ensinamento. A mulher precisa aprender esse ensinamento e respeitar o seu esposo e valorizar ele. Ela não tem que sentir que ele está pegando no pé dela. Isso aí é normal, dele perguntar sobre o tempo dela e falar por que você tem que ir naquele lugar, onde que você estava, por que você chegou tarde. Porque também pode ser uma coisa não modesta que a mulher faça isso e até fique brava com ele por ele pegar no pé dela. Ela fala pra mim, eu me sinto controlada, mas isso aí é o dever dele. E se não, você tem que ler na Bíblia tudo o que tem sobre o casamento e os conselhos sobre o casamento, como que nós temos que viver como esposas e os esposos, como eles têm que ser no seu lar. Cada um tem certos deveres, determinados deveres que eles têm que cumprir, porque desse jeito vamos agradar a Deus. Também tem uma outra pergunta, talvez seja a última pergunta de hoje, porque eu falei para vocês, tem muitas perguntas, mas aos poucos vamos esclarecendo elas. E tem uma outra pergunta que fala, é correto, tá certo os pais tomarem banho nu com os seus filhos? É errado, é muito errado. E se um irmão, uma irmã que é da igreja que está perguntando, eu fico estranhada de vocês não terem lido em Levítico, nos primeiros livros de Moisés, quando Deus deu para o povo as regras morais. O Senhor ensina lá como é que os homens e as mulheres têm que viver e qual é o dever de cada um de viver a sua vida. E lá ele fala sobre as regras que são imorais. E é uma coisa imoral que os adultos fiquem tomando banho nus com as crianças, seja no seu chuveiro ou na piscina, no jacuzzi, no rio, onde for. Tomar banho nu, isso aí é errado, é imoral. Porque Deus ensina, e eu gostaria que vocês leiam novamente lá em Levítico, quando fala sobre as regras morais, vocês lerem de novo e fala lá que os filhos não têm que ver o corpo dos seus pais nus, nem os pais, nem os irmãos adultos deveriam ver o corpo das suas irmãs nus, os tios não poderão ver o corpo das suas sobrinhas nus. Lá tem as regras muito claras, o nosso Deus ensina para nós do jeito certo. Então isso aí é imoral, é errado. Que os pais tomem banho no chuveiro com as suas crianças, que são seus filhos pequenininhos, crianças, e que eles estejam nus. Isso aí é errado, não é para fazer. Vocês têm que ler novamente a Bíblia. Tudo bem, agora nós vamos terminar com as nossas perguntas e respostas e tomara que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido entender. E agora, para finalizar, vamos meditar em 3 versos da Bíblia, em Efésios 5, no verso 21 até o 25. Vamos meditar nesses versos que o apóstolo Paulo sugere para nós. Ele escreveu naquela época para a igreja de Éfeso e os problemas daquela época também são os problemas que nós temos hoje. As situações que eles passaram naquela época, nós também estamos passando. Então, a doutrina que está aqui é para sempre. É uma doutrina que tem muitos séculos, faz muitos séculos que Deus escreveu, ensinou para os homens, para as pessoas, para o apóstolo Paulo. E hoje também o Senhor está ensinando para nós a mesma coisa, porque hoje acontecem as mesmas coisas. E o apóstolo Paulo, no meio das sugestões dele, que ele fez para a igreja de Éfeso, para os irmãos e as irmãs, fala para eles, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Diz aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É para se valorizarem, para se respeitarem, para se obedecerem, para orarem uns pelos outros, para se orientarem, se aconselharem uns aos outros. E diz,
Mas aqui nós vamos falar sobre as mulheres crentes no Evangelho, as casadas que estejam casadas com homens crentes no verdadeiro Evangelho de Deus. É para eles esse ensinamento aqui, não para as pessoas que não conhecem as coisas de Deus, só para os crentes no verdadeiro Evangelho do Senhor. As casadas sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Se nós estivermos submissos a Deus, nós nos submetemos ao Senhor, nós nos adicionamos a Ele, nós nos apoiamos nele, porque Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso apoio. Com Ele, nós conseguimos nos sentir confiados, seguros. E diz aqui que no casamento, as casadas, elas também vão sentir a mesma coisa com seus esposos. Então, o homem, ele é forte e ele protege ela, ele consola ela, dá para ela o que ela precisa, olha para ela, respeita ela, valoriza ela. É isso. E as mulheres, então, elas têm que corresponder e fazer a mesma coisa. Diz, sejam submissas aos próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Mas vamos nos lembrar que aqui nós estamos falando entre cristãos que vão no verdadeiro evangelho, na igreja. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, a qual é seu corpo, e ele é seu Salvador. Assim como o exemplo que nós temos aqui, nós, as mulheres na igreja, também temos que ver o nosso esposo desse jeito. Respeitar ele, valorizar ele, nos submeter a ele, nos adicionarmos a ele, porque ele é a pessoa que vai estar lá protegendo vocês. E a mulher, Deus ensinou para ela desse jeito. Do jeito que o Senhor é o cabeça e nós temos que nos sujeitar e nos apoiarmos nele, do mesmo jeito a mulher casada tem que fazer com o seu esposo. No 24 diz, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas sejam em tudo submissas a seus maridos. Então, a irmã que perguntou pra mim que o esposo dela fica pegando no pé dela, na verdade você que tá errada, porque o seu esposo tá pegando no seu pé, porque você não manda em você. Você já tem um chefe no seu lar, que é o seu esposo, e ele vai pegar no seu pé. E você tem que, com muita humildade e simplicidade, explicar para ele o que você vai fazer, por que você fez e por que você foi embora, isso e aquilo. Vocês têm que concordar sempre. Os dois têm que concordar. Mas a mulher sempre vai ter que contar para o seu esposo as coisas que ela faz. Se ela for fazer algum tipo de negócio, ela primeiro tem que perguntar para o seu esposo a opinião dele, a orientação dele, o conselho dele. Tudo isso aí é a sujeição. Se acontecer alguma coisa errada com você, para quem que você vai contar? Para o seu esposo? Como que você vai me ajudar a resolver esse problema? E aí ele vai ter palavras de consolo para resolver o problema. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, você se sujeitando, você vai ter quem ajude você, quem sabe mais e quem é mais forte do que você e pode ajudar você. Então, é isso que significa sujeição. A sujeição para o esposo não significa escravidão, não significa você ser uma escrava dele. De um certo jeito, nós sentimos que somos escravos do Senhor, mas Ele não nos trata como escravos. Nós somos livres, mas nós somos os servos dEle. Nós amamos Ele e queremos fazer o que é bom. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele dá para nós o melhor. Então, o esposo, um homem cristão, um homem de Deus, dá o melhor para sua esposa, tenta dar para ela o melhor e cuida dela muito e luta e trabalha e se esforça para nada fazer falta para ela. É isso que significa o verdadeiro casamento entre cristãos, homens e mulheres que são de Deus. Eles precisam cumprir as regras que Deus ordenou. Temos que cumprir elas. Eu vou repetir.
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas sejam em tudo submissas a seus maridos. Também tem umas regras para eles aqui. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele deu a sua vida pela igreja. Do mesmo jeito, os homens têm que dar a sua vida e se entregar à sua esposa, amar ela e cuidar dela. É esse o dever deles. Então, vocês percebem que não é uma escravidão? Pelo contrário, é amor. É o amor e são os deveres que Deus ensina. E tudo que Deus ensina é perfeito. Porque Deus não quer que ninguém fique escravo de ninguém. Deus não quer ninguém sofrendo pelas consequências de nada. Quando Deus colocou essas leis aqui para o casamento, Ele tem toda a razão e fez para o benefício dos homens e das mulheres. E quando um homem é de Deus e uma mulher é de Deus, eles são muito felizes. Eu conheço na igreja muitos casamentos, muitos casais que são muito felizes. E eles se amam muito fortemente, têm os seus filhos e os dois cumprem com os requisitos que Deus ordenou eles cumprirem. Ele como esposo, ela como esposa. Ele como homem casado e ela como mulher casada. Eu já vi isso acontecer, mas vocês conseguem isso aí tendo a Deus nos seus corações. E com a ajuda dele, vocês vão conseguir fazer tudo isso aqui. Então, eu convido vocês a lerem a Bíblia, a aprenderem e para vocês também pedirem para Deus conseguirem viver essa vida maravilhosa de casal e ter a felicidade, se sentirem felizes e viverem um para o outro. Vocês conseguem isso aqui, é possível. Então, não duvidem, porque vocês conseguem. Vocês, com Deus, conseguem fazer tudo. Deus abençoe vocês. Vamos orar para o Senhor pelas nossas necessidades e os pedidos e os desejos do coração e as doenças. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, en este momento que tú escuches nuestra oración, nuestro clamor, nuestro ruego, nuestras peticiones. Nos presentamos delante de ti para darte gracias primeramente porque nos permite, Señor, hacer esta reflexión y meditar, Señor, en aquellas cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer, en los errores, en todo aquello que es indebido. Y tú nos enseñas a vivir la vida santa, la vida recta. Tú nos enseñas a vivir la vida correcta. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de conocer tus caminos, de conocer la Biblia. En ella aprendemos muchas cosas maravillosas, muchos valores. En ella, Señor, somos felices porque hemos encontrado el camino de la felicidad. Gracias, eterno Dios. Permite, mi Padre, que muchos hombres y mujeres lleguen a tu conocimiento y lleguen a entender y a comprender toda esta doctrina y la pongan en práctica para que sean felices en la vida. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Te pido en este momento también que extiendas tu mano sanadora. Tú como médico divino, extiende tu mano sanadora sobre todas las mujeres, niños, ancianos, ancianas, hombres, todos que están enfermos, que tienen diversas enfermedades. Que tú los sanes, que tú los libertes, que tú quites todas las dolencias, toda enfermedad incurable, que tu mano poderosa sea limpiando y libertando brujerías, hechicerías, maldiciones, que tú rompas cadenas y ataduras y ligaduras del diablo, corta y quita vicios en los jóvenes, en los niños, en las mujeres, en la juventud. Quita tantos vicios, Señor, destruye toda obra del maligno, dales paz, dales felicidad, dales libertad y dales mucha sanidad en sus cuerpos, tanto físicamente como espiritualmente también. Gracias, Padre Santo. Mira también, Señor, las peticiones y las necesidades que cada persona tiene, los anhelos del corazón. Suple, Señor, cumple, Señor, las promesas y suple toda necesidad y mira, Señor, cumple los anhelos del corazón también. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 172 que chama Eu sei que estás aqui, Senhor, eu sei que estás aqui. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí.
Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sei que estás aqui. A glória seja para o Senhor. Agradecemos o nosso Deus. Deus abençoe todos grandemente. Amo todos vocês e até mais. Obrigada.